utilizamos no dia a dia profissional mesmo, no dia a dia do arquiteto. Sejam trazendo benefícios para o arquiteto, para o cliente também. Então, por exemplo, no âmbito da inteligência artificial, a gente tem pesquisas que mostram que boa parte dela já vem trazendo melhorias para aqueles trabalhos repetitivos. Aquilo que o arquiteto muitas vezes não tem muita paciência de fazer ou levaria muito tempo para fazer. E a inteligência artificial então consegue fazer aquilo de maneira muito mais rápida e mais prática. A gente levaria um dia para, por exemplo, pegar uma planta baixa de um edifício e transformá-la em 3D, digitalizar aquilo, e tem inteligências hoje que fazem aquilo em segundos. Você tira uma foto da planta, submete a inteligência e a gente devolve aquilo tudo em forma tridimensional. Então isso é um dos exemplos que vai tender a trazer, digamos, mudanças relevantes para o dia a dia do arquiteto. Outra coisa que também ajuda muito diz respeito ao processo conceptivo. Então, hoje em dia, na hora de criar, é muito importante que eu possa experimentar várias ideias. E cada ideia que se experimenta é preciso, digamos assim, no padrão convencional hoje, eu preciso ir lá, desenhar, representar, pensar, e tudo isso não muda, permanece. Mas eu tenho agora uma outra ferramenta na qual eu submeto um estudo meu e ela me devolve com várias versões de investigação, da qual eu posso ir lá, olhar, escolher alguma e aprimorar aquela. Observe que o controle criativo permanece comigo. Ela é, então, uma ferramenta que me ajuda a explorar novas soluções de maneira mais rápida. Então, imagina, por exemplo, que você tem essa parede na sua casa e você pretende quebrar essa parede para ampliar esse espaço. Esse espaço, de repente, é o seu quarto. Você quer tornar o seu quarto maior. Então você coloca um óculos de realidade, você cliente, coloca um óculos de realidade mista, e aí você vai poder então olhar para cá, para essa área que já existe, e vai enxergar ela tal como ela é no mundo real. Mas quando você olha para aquela parede, você enxerga, em vez da parede, a ampliação do seu quarto. Você vai enxergar ele de forma virtual, como ele vai ficar, e com um acabamento que pode muito bem ser realístico. Então você pode por aqui caminhar como você caminha no mundo real, e olhar para lá para ter uma leitura muito mais próxima daquilo que vai acontecer quando essa obra estiver pronta. E é uma leitura em escala real, portanto é na sua escala humana, onde você se levanta, se abaixa, você consegue esticar o braço para poder simular como se estivesse tocando naquilo. Claro que você não vai poder atravessar a parede porque a parede está ali, mas visualmente você consegue entender muito mais fácil aquilo que está sendo proposto pelo arquiteto. Isso também é válido para o estudo do arquiteto. O arquiteto poder olhar aquilo várias vezes com a leitura em escala real, de como aquilo vai ficar e refletir se aquela solução está realmente sendo aquilo que o arquiteto quer ou não. Então, do ponto de vista da interpretação do lugar, aquilo da criação do projeto e do conhecimento dele, do entendimento dele, são ferramentas que vão trazer respostas que hoje as ferramentas convencionais não trazem. De modo geral, as informações são bastante favoráveis, bastante positivas em relação ao uso dessas tecnologias, seja a inteligência artificial, seja a realidade virtual. No caso da realidade virtual, por exemplo, vamos falar da parte do ensino. No estudo de arquitetura, no aprendizado, no ensino de arquitetura na faculdade, a gente trabalha, por exemplo, vários prédios, estuda sobre vários prédios espalhados pelo mundo inteiro. Mas na maioria dos casos aquilo é aprendido através de uma fotografia, algumas vezes, algumas plantas e explicações do professor. Mas imagina quem entender um edifício como a Ópera de Sydney, por exemplo, a partir de uma imagem. É algo muito abstrato. Imagina que a realidade virtual permite que você possa pegar seus alunos através de avatares, todos colocam o óculos, vão até Sydney virtualmente e ali dentro do prédio vão entender aquele edifício. Então é uma experiência muito mais marcante, muito mais rica para o professor dar aula para os alunos que vão poder fazer perguntas, vão caminhar, vão girar a cabeça, vão se abaixar, vão investigar o prédio com a sua própria percepção, com seus próprios movimentos corporais, fazer suas perguntas ali para o professor e para os colegas. Então isso acaba sendo uma experiência muito mais rica. E como resultado, a gente tem mais de 80% dos alunos informando que aquela experiência foi muito favorável, foi muito positiva para o aprendizado.
É claro que existem limitações, ela não é uma ferramenta perfeita e ela está em evolução. Então, por exemplo, entre as limitações, a gente tem que experiências feitas por longo prazo para um grupo de 20, 40 alunos já é mais limitado. Então, por exemplo, você tem aí alunos que vão reclamar do peso do óculos, porque como passaram muito tempo utilizando, o óculos pesou e aquilo incomodou. Né? Você tem, por exemplo, alunos que reclamam que nas versões que são um pouco mais baratas é apenas um elástico que prende aqui. E aí esse elástico muitas vezes fica apertado na cabeça do aluno e ele reclama, às vezes sente até dor de cabeça. Por conta disso, nas experiências longas, né, acima de 40 minutos, 1 hora. Então, por exemplo, muitas vezes a distância interpupilar, que é a distância entre os olhos, não bate direito com a distância que está entre as lentes. E se isso não for ajustado direitinho, muitas vezes por pressa, etc., aquilo pode, com o passar dos minutos, aquilo vai trazer algum tipo de incômodo para a pessoa e a experiência já não fica boa, já não fica agradável, já não é algo tão positivo. Então, são coisas que a própria tecnologia tende a ir precisa e tende a evoluir com o passar do tempo. Mas, independentemente disso, ou mesmo considerando isso, as respostas nos seus 80% são muito favoráveis, muito positivas ao uso disso na sala de aula.